Boa noite a todos. Pessoal, hoje é dia 16 de dezembro de 2020, aula de Física 1, com o primeiro ano da Engenharia Mecânica. Então, vamos lá, alguns recados iniciais, né, para a gente poder, então, essa semana ver o que a gente vai fazer, o que vocês vão fazer, né? Nós temos a última semana de aula hoje, aula com conteúdos, tá? E aí, como a gente combinou, na próxima semana, então, no dia 23, nós faremos a prova, ok? Então, relembrando que a prova vai valer 6 pontos do total de 10, né? E as listas, os exercícios, né, as tarefas que vocês foram realizando e postando no Moodle durante o curso vão valer 4 pontos no máximo, né? Cada item valendo 2 pontos, e aí somados vai dar os 4 pontos, ok? Cada tarefa valendo meio ponto, né? E aí somados isso tudo no máximo limitando a 4 pontos, ok? A prova da semana que vem, pessoal, eu vou fazer uma prova com 6 questões, né? Valendo 1 ponto cada uma. Como a gente vai fazer a prova e às vezes a pessoa não tem como fazer a prova naquele horário, porque trabalha naquele horário, etc. Então eu já quero que vocês alertem os colegas de vocês que não estão aqui, né? Apesar que vai estar a gravação disponível, eu vou colocar essas informações no Moodle também, mas troque essa figurinha com os colegas, tá? Eu vou dar 2 opções de horário para fazer a prova, ou serão 2 provas diferentes, ok? Uma vai ser às 8 horas da manhã, das 8 às 11 da manhã. Então, quem não puder fazer à noite, faça das 8 às 11 da manhã. E quem não puder fazer, né, de manhã, quer dizer, né, quem puder fazer à noite, ótimo, aí já faz à noite das 8 às 11 da noite, o horário normal nosso da noite, tá? Então é isso, vocês podem escolher, tanto faz, ok? Eu vou disponibilizar no Moodle, tanto às 8 da manhã quanto às 8 da noite, eu vou disponibilizar a prova em PDF, na forma de uma tarefa. Então, é como se fosse uma tarefa extra que eu vou adicionar, tá? E aí vocês vão resolver a prova no papel, né, normal, beleza? Tirar uma foto, escanear de alguma forma e aí postar no Moodle a resolução, né? Isso até o limite das 3 horas que eu vou dar disponibilidade, ok? Às 11 horas da manhã ou até às 11 horas da noite, né? Postando no Moodle, aí eu já faço a correção no dia seguinte, solto as notas, né, já no swap, e aí no dia seguinte a gente já pode ficar tranquilo com as notas. Esperamos que todos, né, consigam boas notas, somando aí tudo, né, notas de prova e de trabalhos, e passar um bom Natal, né? Claro que caso não consiga a nota suficiente, sem problema também, continue passando um bom Natal, aproveitem, né, o que vocês puderem, mas aí a pessoa vai ter o direito a fazer o IFA no dia 4, se eu não me engano, acho que é 4, tá? De janeiro, ok? Pessoal, para a prova, vejam bem, eu decidi não incluir esse último assunto que a gente vai ver hoje. Esse último assunto, portanto, eu não vou pedir nem lista, nem tarefa dele, tá? E a aula que nós vamos dar vai ser uma aula basicamente teórica, né? Eu vou dar só a parte conceitual desse assunto. Eu decidi fazer isso para que essa semana vocês foquem mais em estudar para a prova. Então, assim, fica sem tarefa essa semana, ok? E aí vocês podem focar, né, nos conteúdos que cairão na prova. Então, esse assunto que eu vou dar hoje, eu quero que vocês tenham uma ideia dele, vocês entrem em contato com ele, conheçam esse assunto, né, que é momento linear e impulso. Aí eu retomo ele na Física 2, ok? Ele faz parte da programação da Física 1, mas devido à condensação que a gente teve, né, toda essa questão da pandemia, etc e tal, das aulas remotas, eu vou retomá-lo depois na Física 2 para que a gente consiga ter um contato um pouco melhor com ele. Mas, obviamente, que se vocês tendo um contato hoje, já facilita também, né, na hora que a gente começar a ver ele Física 2, ok? Mas então, só para deixar claro na prova o que vai cair. Até a aula da semana passada, resumindo, é isso, ok? Então, é cinemática, né, tanto cinemática escalar, que é movimento unidimensional, quanto a vetorial, que é quando você tem 2 ou 3 dimensões, tá?
basicamente leis de Newton, as aplicações de leis de Newton, e a parte que a gente viu aí as últimas duas aulas, que é a parte de trabalho, energia cinética, energia potencial, potência, conservação de energia. Tudo bem? Então é basicamente isso que eu vou exigir na prova, tá? E aí essa parte que a gente vai ver hoje eu não vou pedir. Tranquilo? Bom, o que mais que eu teria para falar? Pessoal, dá uma checada, por favor, nas tarefas que vocês eventualmente possam ter atrasado. Ou mesmo se vocês entregarem, dá uma checada lá, ver se está ok as tarefas todas que vocês entregaram, tá? Eu não ainda passei isso para o Swap, eu já tinha avisado que eu vou esperar contabilizar tudo numa planilha, e depois que eu contabilizar tudo, aí eu passo para o Swap, né? Lembrando que tarefas que entregarem, se vocês entregarem até com 24 horas de atraso, eu tenho esse controle, né? Porque o Moodle fornece. Ok, eu vou considerar tanto a nota, meio ponto, quanto a presença, né? E se você atrasar mais do que 24 horas, eu conto a presença e aí já não conto mais a nota. Tranquilo? Então, só para vocês ficarem atentos a isso, né? Então, mesmo que vocês estejam com tarefas atrasadas, eu ainda aconselho que vocês façam a tarefa e postem no Moodle, primeiro, para estudar para a prova, já ajuda a estudar, e segundo, que contabiliza pelo menos a presença, tá ok? Bom, de recados eu acho que era isso. Se tiverem alguma dúvida, depois a gente anotem aí, depois a gente tira, tá ok? E aí eu vou fazer então a aula de hoje, pessoal, vai ser uma aula relativamente curta, diferente das outras, no sentido de que eu não vou resolver exercícios, tá? Eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, quando a gente retomar esse tema, tá bom? Então vai ser uma aula meio chata, provavelmente, vai ficar bem maçante, né? Porque é só conceito, tá? Mas não se preocupe, a gente vai retomá-la depois, tranquilo? E aí depois, como vai ser uma aula mais curta, a gente pode reservar um tempinho para a gente tirar as eventuais dúvidas sobre algum procedimento que vocês ainda não entenderam, etc e tal. Tá bom? Muito bem, pessoal, vou fazer o compartilhamento da tela. Aquela velha conferida que vocês estão enxergando, só para garantir. Tá ok para mim. Joia! Pessoal, então vamos lá. Então, para a gente fechar, né, pelo menos o cronograma que estava programado, né, por isso que eu vou fazer essa aula de qualquer forma, porque está no cronograma, tá? Então, a única coisa que eu não vou pedir na prova, certo? Mas ele será dado, tá? A gente então vai falar sobre impulso e momento linear, que é uma outra sofisticação, vamos dizer assim, das leis de Newton, né? De como você pode tratar as leis de Newton de uma forma um pouco mais sofisticada. Como a gente fez com a questão de trabalho e energia, né? Então, a questão de trabalho e energia são conceitos criados, né, para facilitar você escrever ou você conseguir explicar determinados fenômenos, tá? De forma mais fácil, ou de forma talvez um pouco mais compreensível. Só que, na verdade, trabalho e energia está baseado em leis de Newton. Mesma coisa acontece com o impulso e o momento linear. São conceitos que a gente vai ver baseados nas leis de Newton, mas que nos auxiliam a resolver determinados tipos de problemas de uma forma um pouco mais elegante, um pouco mais fácil, tá? Se vocês lembrarem, pessoal, o trabalho, eu espero que vocês lembrem, né? Porque isso vai cair na prova, a parte de trabalho. Mas a gente viu na semana passada que trabalho está associado a uma força aplicada num objeto e ao deslocamento desse objeto. Então, basicamente, trabalho está associado a força e espaço. Quer dizer, força e o espaço no qual essa força atua quando ela atua no dado objeto que se desloca, né? E aí, a gente viu que é conceito de trabalho, se a gente acabar fazendo uma integral lá, não sei o que, fizer tudo umas contas, a gente chega no conceito de energia cinética e na relação entre trabalho e energia cinética, que é o teorema da energia cinética, que é extremamente importante, tá? O que nós vamos fazer agora? É mais ou menos a mesma coisa, vocês vão perceber que parece um pouco a sequência com que a gente viu na questão de trabalho e energia, só que ao invés da gente fazer a relação de força com espaço, a gente vai tratar agora da relação força-tempo. E essa relação entre força e tempo me gera uma grandeza física que é o chamado impulso, ok? Então, o impulso produzido por uma força, basicamente, é a relação entre força e tempo em que essa força atua. Porque se você pensar bem, né,
O efeito que uma força tem num dado objeto não depende só da força em si. Depende da força, claro, mas não só dela. Mas depende de quanto tempo essa força está atuando nesse objeto, ou atua nesse objeto. Então, na verdade, para a gente avaliar de fato o efeito de uma força, eu tenho que levar em conta as duas coisas: a força em si e o tempo de atuação dessa força. Por isso que a gente cria essa grandeza física nova, né, chamada impulso, que vai combinar as duas coisas, tanto a força quanto o intervalo de tempo em que ela atua, né? Então, basicamente é isso. Vamos começar, então, imaginando primeiro uma força constante e depois a gente vai para a força variável. A ideia é o seguinte, pessoal. Então, você imaginar um foguete, como está esse ônibus espacial, né? Então, ele vai imaginar que ele tem uma massa e ele vai sofrer uma força, e essa força ela vai atuar desde o instante inicial T1, você começa a contar o tempo ali, né? Até o instante final T2. Então ela atua durante um certo intervalo de tempo ΔT, né, dado por T2 menos T1 naturalmente. Muito bem. Aí eu vou definir o impulso que essa força gera como sendo essa... Desculpa, espirrei. Essa combinação força e tempo. Ok, pessoal? E basicamente é simples, é um produto. Né? Então a gente define o impulso que essa força gera como esse produto. Força vezes o intervalo de tempo em que ela está atuando. Né? Essa definição, insisto, vale quando a força ela é constante. Né? Então vejam, a gente está levando em conta as duas coisas juntas aqui. Né? Esse produto aqui, né, que gera essa grandeza, já está combinando tanto o tempo de atuação da força como a força propriamente dita. Tranquilo? Bom, a partir da definição, a unidade no SI, claro que é força vezes tempo, então é Newton vezes segundo. E também fica fácil você perceber o seguinte, né? Isso aqui é uma grandeza vetorial, tanto a força como o impulso. Então, nota, está escrito aqui, ó, grandeza vetorial. Porque aqui a definição está como produto de um escalar, que é o ΔP, pela força, que é um vetor. Né? Aqui não é módulo da força, é a força mesmo. Então, como eu tenho um produto de um escalar por um vetor, e esse escalar é sempre positivo, isso me garante que esse vetor impulso ele vai ter sempre a mesma direção e sentido da força. Então é um vetor praticamente paralelo, né? Praticamente paralelo não, é paralelo à força no mesmo sentido da força, tá certo? A única diferença é que o módulo dessa grandeza física impulso vai ser o produto do módulo da força em si pelo intervalo de tempo. Ou seja, se você for pensar bem, o impulso é um vetor igual à força, né? Mesma direção e sentido, só que o valor dele traz mais informação do que somente a força. Por quê? Porque o valor do impulso em si está aqui, ó, já leva em conta tanto a força como o tempo de atuação dela. Então, a sensação é que tem mais informação na grandeza impulso do que na grandeza força propriamente dita. É isso que a gente está querendo dizer, tá certo? Porque você já está levando em conta quanto tempo que essa força está atuando. Tranquilo? Então, essa é a definição de impulso, particularmente aqui para uma força constante. Pessoal, eu não tenho certeza, mas que eu me lembre no livro, para quem leu, acho que ele chama de J maiúsculo, tá? Enfim, eu não vou lembrar agora, mas se for J maiúsculo é muito comum também. Você chamar o impulso como J maiúsculo, tá? É uma questão de escolha, tá joia? Ou I maiúsculo, tá? E se a força não for constante? Se tiver uma força variável, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dado tempo lá no meio do caminho, em que você tem uma força F. E vamos imaginar que essa força está variando, mas eu vou imaginar um pequeno intervalinho entre T e o intervalinho posterior T mais dt. Ou seja, um intervalo infinitesimal dt. Esse intervalo infinitesimal ele tende a zero, de forma que ele é tão pequeno, que nesse intervalo eu posso dizer que a força praticamente não varia, não tem como ela variar. Então eu imagino que nesse intervalinho entre esse instante t e o instante t mais dt, eu vou ter um pequeno impulso, também infinitesimal, que eu vou chamar de DI. Esse pequeno impulso DI, eu posso falar que nesse caso é a força que atuou nesse intervalinho, que praticamente não varia, de tão curto que é o intervalo, vezes o intervalo de tempo, que no caso é o infinitesimal dt. Né? Então é como se eu calculasse o impulso num pequeno intervalinho de tempo aqui no meio do caminho. Só que se eu quiser o impulso entre o instante inicial T1 e o instante final lá, T2, aí eu tenho que somar esses infinitos mini impulsos, ou impulsos infinitesimais, ao longo de todo o trajeto. O que significa fazer o quê? Uma integral.
Então aí eu posso falar que o impulso total entre o instante T1 e T2 é você exatamente integrar, né, esse F dt entre esses dois instantes, quer dizer, fazer essa somatória desses vários impulsos infinitesimais entre o instante inicial e o instante final. É uma soma de infinitos, né, termos tendendo a zero cada um deles, aquela coisa que você já sabe que é uma integral. Tudo bem? Então aqui é uma forma mais geral de definir o que é o impulso já, né, que vale tanto para a força variável, na verdade, como tanto para a força constante. É que se a força for constante, a gente só tira lá para fora da integral, e aí fica a integral de dt, que é o próprio ΔT. E aí só volta lá para o slide anterior, a definição para a força constante. Então, na verdade, essa é a definição geral. Tá? E essa definição, claro, como a gente está trabalhando com uma integral aqui de força dt, a gente pode interpretar isso também no gráfico da força pelo tempo. Né? Quer dizer, se a força variar de acordo com o tempo, de acordo com uma figura qualquer aqui, né, eu posso garantir que no intervalo entre T1 e T2, a área que eu tenho aqui entre o gráfico e o eixo do tempo vai ser exatamente o módulo do impulso. Por quê? Porque o que vai dar essa área aqui? É exatamente a integral de f dt entre T1 e T2, que está aqui, é o próprio impulso. Né? Então, para calcular o impulso de uma força variável, é uma integral de f dt que corresponde à área do gráfico f por t no intervalo que te interessar. Muito bem, então eu defini uma grandeza física nova chamada impulso, né, relação força-tempo, e a partir disso agora a gente vai ver o que a gente pode fazer com essa grandeza física nova, manipular isso aí, tá? E aí nós vamos obter uma outra grandeza física, que é o momento linear. E com isso a gente já chega no chamado teorema do impulso e do momento linear, ou só teorema do impulso, que você preferir. Tudo bem? O que esse teorema fala? Que o impulso da força resultante é igual à variação do momento linear. E já já vou explicar o que é momento linear. Ok? Mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos imaginar de novo aqui o nosso foguetinho, que no dado instante T1, vamos imaginar agora que ele tem uma velocidade V1. Tá certo? Tem uma massa e tem uma velocidade V1. Aí ele vai sofrer ação de várias forças, vamos generalizar agora, mas que essas forças todas resulte aqui nessa força resultante FR. E vamos imaginar que essa força ela vai atuar desde esse instante T1 até o instante T2. E devido à ação dessas forças, a velocidade varia do valor inicial V1 para o valor final V2. É o vetor, na verdade, pensando vetorialmente falando. Tá? Muito bem. Durante esse intervalo de tempo, essa força resultante ela produz um impulso. Por definição, a gente viu que o impulso é isso aqui. Integral, né, entre T1 e T2 da força resultante dt. Tranquilo? Só que aí a gente entra agora com a lei de Newton. Né? A força resultante, por sua vez, de acordo com a segunda lei de Newton, o que é? Massa vezes aceleração. Então, no lugar da força resultante, eu posso colocar isso, ma. Né? Vetorialmente aqui, vocês estão vendo. A aceleração, por sua vez, o que é? dv dt. Tá certo? Então eu posso trocar mdv dt, né? E aí fica mdv dt, dt. E aí eu posso fazer uma troca de variável de integração, porque eu posso cancelar os dt's, e você acaba fazendo essa integral, você vai chegar aqui, isso vai dar mv. Né? Na hora que você cancela, fica a integral de mdv, que é mv. E isso entre v1 e v2. Na hora que você substitui o v1 e o v2 aqui, né? Você vai obter que o impulso da força resultante vai acabar sendo mv2, esse produto da massa pela velocidade final, menos mv1, que é o produto da massa pela velocidade inicial. Então, quer dizer, a partir da definição de impulso e da própria lei de Newton, a gente obtém essa expressão. Agora, esse produto massa vezes velocidade, tanto no fim como no começo, é isso que nós vamos dar um nome nisso de momento linear da partícula ou do objeto. Então, todo objeto em movimento, a gente fala que ele possui um momento linear, que é o produto da massa dele pela velocidade que ele tem. E olha que interessante. Ele é um vetor, produto, né, vetorial, o momento linear é um vetor. Por quê? Porque ele resulta do produto de um escalar, que é a massa, ok? Pela velocidade, que é um vetor. Então, isso resulta num outro vetor. E, novamente, como a massa é sempre positiva,
esse vetor, que é o momento linear, vai ter sempre a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Ou seja, no fundo, o momento linear sempre aponta para a mesma direção e sentido da velocidade. Só que, de novo, ele traz mais informação do que só a velocidade em si. Porque ele já leva em conta a velocidade, que no fundo é a rapidez com que o objeto está andando, só que já leva em conta a inércia do objeto, né? Porque já tem a massa multiplicando aqui. Então, quer dizer, o momento linear ele é um vetor que está sempre na mesma direção e sentido que a velocidade, só que ele leva uma informação extra, que é a massa do objeto junto dentro da mesma grandeza. Tá certo? Unidade, se for no SI, né? Claro que é massa vezes velocidade. Então a gente fala que é quilograma metro por segundo. E aí a gente pode substituir aqui, né? Isso vai ser então momento linear final, P2, menos momento linear inicial, P1, e isso vai me dar que o impulso da força resultante acaba sendo então a variação do momento linear da partícula. Ok? Então, essa é a relação entre impulso e momento linear. E tudo isso vem, notem, das definições, né, de impulso e momento linear, só que isso tudo se relaciona devido à lei de Newton. Ok? Muito bem, então visto isso, pessoal, a gente vai agora avançar um pouco mais para a gente poder chegar no princípio da conservação do momento linear. Como a gente viu nas aulas passadas, existe o princípio da conservação da energia mecânica. Né? Em certas condições você tem lá a conservação da energia mecânica. Quer dizer, a soma da energia cinética e potencial não se alteram. E nós vamos ver que tem condições também do sistema em que você tem conservação do momento linear. Né? Só que para isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que é centro de massa primeiro. Ok? Bom, basicamente é o seguinte, imagina que eu tenha lá um sistema constituído por N partículas. Aqui eu vou imaginar partículas discretas, ok? Mas dá para você estender isso para um corpo sólido também, né, extenso. Né? Mas vamos começar pelo caso mais simples. Cada uma dessas partículas tem uma massa e cada uma delas está localizada numa dada posição. Então vamos lá, posição da partícula 1, por exemplo. Já que está no espaço, eu posso localizar a partícula 1 a partir de um vetor, né? x1i mais y1j mais z1k. Pronto. As coordenadas dele nos eixos, né? x, y, z. Tudo bem? Mesma coisa a partícula 2, vai ter um vetor R2 que define a posição dele, né? x2i mais y2j mais z2k, beleza? Mesma coisa a partícula 3, e assim vai até a partícula n. Cada partícula, então, vai ter uma posição específica no espaço. Pessoal, o que eu quero encontrar aqui é o seguinte, é um ponto que representa todas essas partículas como se fosse uma coisa só. Ou seja, é um ponto que representa a localização das partículas, só que levando em conta as massas dela. E esse ponto é o que nós chamamos de centro de massa. E saber esse centro de massa, a gente vai ver que permite que a gente aplique as leis de Newton para o sistema como um todo. Né? A gente não precisa aplicar cada partícula individualmente, né? Quer dizer, até pode. Mas é possível você tentar descrever o movimento global do sistema, só que olhando para o movimento desse ponto específico que é o chamado centro de massa. Então, o centro de massa, pessoal, não é uma coisa física, é uma coisa puramente geométrica, é um ponto no espaço. E aí, o que eu preciso saber? Que esse ponto, no espaço, que eu vou chamar de CM, ele vai ter uma posição. Essa posição vai depender exatamente das massas das partículas e das posições delas. E é, na verdade, uma média ponderada. Então, se você olhar aqui, ó, a posição em si do centro de massa, né, que é esse ponto virtual que eu estou querendo representar todo o sistema nele, tá? É uma média ponderada. Ó. Então, vai ser a massa da partícula 1 vezes a posição da partícula 1, mais a massa da partícula 2 vezes a posição da partícula 2, e assim por diante, né? Sobre a soma de todas as massas. E aqui já está definido, ó, na forma vetorial mesmo. Quer dizer, se você fizer essa conta aqui levando em conta todos esses vetores, né, pensando já em termos do IJK de cada um deles, etc. e tal, você obtém um vetor da posição do centro de massa, que também vai ter uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Ok? Podemos reescrever isso para poder compactar a forma de um somatório, né? Em cima ficaria somatório de MI e RI, com I de 1 até N. Sobre, aí eu facilito aqui, chamo tudo de EMão, né? Essa somatória dessas massas todas, que é a massa total do sistema, eu chamo de EMão. Beleza?
Como eu disse, se você substituir aqui cada um desses termos aqui por x1, i mais y do 1j mais e1k e assim vai, rearranjar, você consegue obter as coordenadas do centro de massa como sendo isso aqui também. Ó. O x do centro de massa, no fundo, vai ser uma média ponderada dos x, né, vamos dizer assim, das partículas. Então, quer dizer, a somatório de mi xi, né, total, sobre a massa total. O y, mesma coisa, uma média ponderada dos y de cada partícula, as coordenadas y, né? Então é somatório de mi, y sobre a mão, mesma coisa com z, tá? Então, quer dizer, eu consigo aqui, independentemente, calcular as coordenadas de cada uma, as coordenadas do centro de massa em função das coordenadas de cada uma das partículas. Beleza? Bom, primeiro para a gente entender como é que calcula o centro de massa, né, a ideia geral dele, né, e aqui já de forma bem já generalizada no sentido de 3 dimensões. E o que eu vou fazer agora é tentar entender como é que a gente poderia aplicar as leis de Newton para esse sistema de partículas. Então, leis de Newton para um sistema de partículas, tá aí. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho só, rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Ó. Eu vou pegar essa soma das massas que é em-mão, vou passar para cá multiplicando, entenderam? Então ficaria em-mão vezes o R do centro de massa, que é igual a M1R1 mais M2R2 e assim por diante, né? Então, cai nisso aqui, beleza? Por que eu faço isso? Simples. Então, a partir da definição de centro de massa, eu tenho isso, ok? Só que agora eu posso derivar dos dois lados em relação ao tempo. A hora que eu derivo em relação ao tempo, como as massas são constantes, elas pulam para fora da derivada, né? E aí, olha o que você obtém. Massa total vezes a derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo é igual a massa 1, dr1 dt, mais a massa 2, dr2 dt, e assim por diante. Agora, é claro que esses dr dt's são velocidades. Né? Se você lembrar, a derivada da posição vetorial é a velocidade. Então, no fundo, o que eu obtenho? Que a massa total vezes a velocidade do centro de massa vai ser a massa 1 vezes a velocidade da partícula 1, mais a massa 2 vezes a velocidade da partícula 2 e assim por diante. Ou seja, eu já consigo descrever a velocidade do centro de massa se eu souber a posição dele em relação às outras partículas. Né? Dadas as velocidades das outras, eu consigo saber qual é a velocidade que esse ponto centro de massa vai estar se movimentando. Agora, mais interessante, o que são esse produto aqui, massa vezes velocidade, aqui, massa vezes velocidade, aqui, assim? Acabamos de definir. É o momento linear. Então, de cara, eu já chego numa propriedade aqui, ó, que o momento linear, então, ó, do centro de massa, que vai ser o quê? A massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Eu vou chamar isso de momento linear do centro de massa, que é o momento linear do sistema. Vai ser igual à soma dos momentos lineares de cada uma das partículas que compõem o sistema. Beleza? Então, soma, obviamente, vetorial. Então, se eu somar vetorialmente os momentos lineares de cada partícula, eu já obtenho de cara o momento linear do centro de massa. Então, primeira propriedade importante que a gente obtém. Mas vamos voltar para cá e vamos derivar mais uma vez em relação ao tempo. Se eu derivar mais uma vez em relação ao tempo, não preciso nem falar, né? A gente vai obter o quê? Acelerações. Então, nós vamos ter aqui que você vai ter a massa total vezes a aceleração do centro de massa, e aqui você vai ter, né, M1A1 mais M2A2, que são as massas vezes as acelerações de cada partícula individualmente. Ok? Gente, só que é o seguinte, o centro de massa, ele é um ponto geométrico, ele não é um corpo físico. Então, quer dizer, o centro de massa ele não sofre força nenhuma, porque não tem como ele sofrer força, ele não é nada material, ele é só um ponto geométrico, né, uma ideia, tá? Quem sofre força são as partículas de verdade que compõem o sistema, tá? Então, vamos pensar o seguinte, aqui, essa M1A1, no fundo, vai ser a soma das forças que atuam na partícula 1. Aqui vai ser a soma das forças que atuam na partícula 2 e assim por diante, ó. E aqui não tem forças que atuam no centro de massa, então eu só deixo como massa total vezes a aceleração do centro de massa. Então aqui eu vou ter somatória das forças que atuam na partícula 1, mais somatória das forças que atuam na partícula 2 e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir as forças em duas classes. Basicamente é o seguinte, a partir do momento que você define qual é o seu sistema,
Então, nosso sistema aqui ele é o sistema formado pelas partículas 1, 2, 3 até N. A gente vai definir dois tipos de forças: forças internas e forças externas. As forças internas são as forças que as partículas internas ao sistema trocam entre si. Então, por exemplo, se a partícula 1 aplicar uma força na partícula 2, automaticamente a 2 aplica uma força na 1, claro, na ação e reação. Só que é uma força que uma partícula interna aplica na outra interna e vice-versa. Então eu chamo isso de força interna. Se a partícula 2 aplica uma força na partícula N, a N reage, aplica uma força na partícula 2, essa força é interna também, porque são forças trocadas entre objetos internos do sistema. Agora, se existem outros objetos que não pertencem ao sistema, mas que aplicam forças nos objetos que pertencem ao sistema, aí eu chamo isso de forças externas. Como aqui é um somatório de todas essas forças internas, externas e em todas as partículas, eu posso rearranjar e escrever isso aqui assim, ó. O lado direito aqui, né? Então eu rearranjo em dois grupos. Eu vou falar que você vai ter aqui a somatória das forças externas, que são as forças que as partículas que pertencem ao sistema sofrem devido a outras partículas que não pertencem ao sistema, ok? E aqui a somatória das forças internas, que são as forças que as partículas que pertencem ao sistema trocam entre si. Só que aí tem uma propriedade interessante. Em relação às forças internas, garantidamente, se a 1 aplica uma força na 2, a 2 aplica uma força na 1, e essas duas forças vão estar aqui, ó, nesse somatório. Certo? Só que essas forças elas vão ter mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. E como as duas vão estar aqui nesse somatório, elas acabam sumindo esse somatório, elas se cancelam. Então, exatamente devido ao princípio da ação e reação, a somatória das forças internas aqui essa parcela aqui acaba dando zero. O que sobra aqui somente a somatória das forças externas ao sistema. O que nos chega, então, na segunda lei de Newton, só que pensando num sistema de partículas. Ou seja, se eu tiver lá um sistema contendo várias partículas, e eu tiver forças externas atuando nessas partículas, as internas nem interessam aqui, né? A soma dessas forças externas que atuam nessas partículas vai ser igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Esse centro de massa não é nenhuma das partículas, é um ponto virtual. Mas a ideia é o seguinte: se eu conseguir identificar as forças externas que atuam no sistema, eu consigo saber como que vai ser a aceleração do centro de massa, então eu consigo descrever o movimento global das partículas como um todo a partir esse ponto virtual, como se eu pudesse descrever o movimento de um ponto virtual que representa o global das partículas. Basicamente é isso, tá? Então aí o centro de massa no fundo é isso, ele se movimenta como se ele fosse uma partícula única de massa e mão, que é a soma das massas totais, né, de todas as massas, só que sujeito à ação das forças externas, a resultante das forças externas. É como se fosse isso. É como se o sistema como um todo fosse representado num único ponto, que esse único ponto estivesse sujeito à ação de todas as forças externas. E aí esse único ponto segue a lei de Newton, exatamente como a gente conhece. Ó, massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças. Certo, pessoal? Vou insistir novamente, é bastante conceitual, né? Como eu achei dessa vez, não vou fazer exercício por uma questão de que não vai cair, então eu vou deixar isso para um próximo momento, né? A gente retoma tudo isso, não tem problema, mas é só para vocês terem um contato com isso, tá? E aí, é claro que quando a gente retomar isso de novo, que a gente fizer exercícios juntos, né? De preferência presencial, vamos torcer para dar certo, tá? Aí isso vai ficar muito mais claro. Mas vamos agora pegar isso aqui e vamos aplicar esse resultado, né? Então, só para lembrar esse resultado aqui, ó, tá? Aplicar isso para a gente chegar no chamado conservação no momento linear. Então a gente tem esse resultado aqui, beleza? Eu vou voltar um pouquinho, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a aceleração eu vou escrever como sendo derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo. Quer dizer, né? A gente já tinha chegado nisso ali atrás, tá? Muito bem. Só que aí o que eu vou fazer? Como a massa é constante, eu vou jogar lá para dentro, então vai ficar derivada desse, né, produto, massa total, velocidade do centro de massa em relação ao tempo. Isso é igual a somatória das forças externas. Agora, isso vocês sabem o que é. Acabamos de falar.
Massa total vezes velocidade do centro de massa. É exatamente o que? O momento linear do centro de massa. Ou seja, isso aqui nada mais é do que, de novo, a segunda lei de Newton, só que escrita agora em termos de momento linear e não mais em termos de aceleração. E é muito comum usar assim. Então, a segunda lei de Newton ela pode muito bem ser definida assim, ó. Somatório das forças é igual a derivada do momento linear em relação ao tempo. Particularmente se for um sistema de partículas, derivada do centro de massa, a derivada do momento linear do centro de massa em relação ao tempo é igual ao somatório das forças externas do sistema. Ok? Bom, a partir daí, então, agora a gente vai analisar o seguinte. Pessoal, pode acontecer de você não ter forças externas agindo no sistema, somente forças internas, ok, as internas aqui não entram, tá? Ou que a somatória dessas forças externas é zero. Nesse caso, a gente chama o sistema de mecanicamente isolado, ou seja, a somatória das forças externas ser igual a zero, né? A gente fala que o sistema é mecanicamente isolado. Nesse caso, obviamente, se você olhar para essa equação, vai significar que isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, quer dizer que a derivada do momento linear do centro de massa em relação ao tempo é zero. Ok? E quando a derivada de alguma coisa em relação ao tempo é zero, porque essa coisa ela não varia. A derivada significa variação, taxa de variação. Então, no fundo, a consequência é que o momento linear do centro de massa não varia. Ou seja, se a somatória das forças externas for nula, né, eu garanto que o centro de massa do sistema vai manter o momento linear dele constante, ou seja, em módulo, direção e sentido. As partículas individuais eu não sei. As partículas que compõem o sistema, elas podem fazer a maior bagunça, mas garanto que o centro de massa, que é esse ponto virtual que representa todas elas, vai ter um momento linear fixo, ou seja, não vai variar nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. E é isso que a gente chama de conservação do momento linear. Ou seja, em um sistema mecanicamente isolado, não há variação do momento linear. Ou seja, o momento linear final, após qualquer processo que você queira, vai ser igual ao momento linear inicial. Né? O momento linear final, o que é? É a soma dos momentos lineares de todas as partículas após, né, qualquer evento que aconteça, e aqui é a soma dos momentos lineares de todas as partículas antes desse evento. Então, notem, as partículas em si podem mudar os seus momentos lineares, podem colidir entre si, interagir entre si, etc. e tal. Mas, no global, o momento linear total do sistema em si permanece constante. É isso que é o princípio da conservação no momento linear. Gente, é um dos princípios mais importantes da física, juntamente com o princípio da conservação da energia, o princípio da conservação da carga elétrica, o princípio da conservação da massa, né? Então é extremamente fundamental. Particularmente, a gente usa muito esse princípio, né, da conservação no momento linear, para analisar principalmente dois tipos de eventos, de processos. Explosão e colisão. Explosão por quê? Quando você tem uma explosão de uma bomba, por exemplo, de um dispositivo, alguma coisa, né, enfim, tipo, um chão de gás, que seja, sei lá, tá? As forças que atuam nas partes do explosivo ou do objeto são forças internas. Então você pode tranquilamente falar que o momento linear do sistema, né, se você pegar imediatamente antes da explosão, imediatamente após, o momento linear total do sistema tem que se conservar. Então, normalmente a gente consegue avaliar como que vão sair os pedaços da explosão, né? Porque eu garanto que se eu somar os momentos lineares de cada um dos pedaços após a explosão, tem que ser igual ao momento linear que o objeto inteiro tinha antes da explosão. Tá? Então, isso permite você relacionar o antes e o após o evento por uma grandeza que não varia. E isso facilita analisar o processo como um todo. Tudo bem? E a outra coisa é quando você tem colisões. Uma colisão também, né? Em geral, as forças envolvidas numa colisão são forças internas ao sistema, né, que você está analisando. Então, se eu analisar imediatamente antes da colisão, imediatamente após, basicamente o momento linear total do sistema se conserva, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, não é um exemplo numérico, então, quer dizer, não é um exercício, tá? Mas só para a gente fazer uma análise de uma colisão mais simplória, que é a colisão unidimensional.
E a gente vai, então, aplicar o princípio da conservação do momento linear para isso. Só que generalizem, né? O que eu falar aqui, é claro que pode ser expandido para colisões em coisas mais complexas de movimentos bidimensionais ou tridimensionais e assim por diante. Tudo bem? Mas vamos pelo menos para a gente aplicar num caso específico aqui, né? Colisões unidimensionais, quer dizer, quando os objetos se movem ao longo de uma única linha reta, por exemplo. Beleza? Então, para a gente poder ilustrar, imagina que eu tenho dois carrinhos aqui que se movem ao longo desse eixo aqui orientado para a direita, né? Cada carrinho tem uma massa, cada um deles tem uma velocidade. Eu vou imaginar, por enquanto, que as velocidades ambas apontam no sentido positivo do eixo, né? Notem que eu já nem vou trabalhar com velocidade como vetores aqui, né? Não está certinho em cima do V1 nem do V2, porque já que o movimento ele é unidimensional, eu sei que o objeto, os carrinhos só podem ir para frente ou para trás. Então eu adoto um sinal para essas velocidades, só isso, né? Então trato elas como grandezas escalares, ok? Muito bem, na primeira situação, vamos imaginar que a velocidade V1 seja maior que a V2, né? De forma que o carrinho 1 está se aproximando do carrinho 2 cada vez mais. De forma que uma hora ele acaba colidindo na traseira do 2, e na hora que ele colide, eles vão trocar uma força entre si. Bom, pessoal, essa força é uma força interna. Se eu considerar os dois carrinhos como sendo o sistema que eu estou estudando, a força que o carrinho 1 aplica no 2 e o que a 2 aplica na 1 são forças internas, né? O mais importante é que é o seguinte, essas forças vão alterar as velocidades desses carrinhos de forma que eles vão passar a ter velocidades diferentes do que eles tinham antes. Então, vamos imaginar que o carrinho 1 passa a ter uma velocidade V1', que aliás poderia até ser uma velocidade contrária ao eixo X, depende da colisão, né, das massas, etc. Você pode ter umas situações diferentes aqui, mas enfim, eu imaginei a velocidade do carrinho para frente ali, tanto do 1 quanto do 2, mas mudando, né, V1' e V2'. E a ideia é o seguinte, se eu souber as velocidades iniciais, V1 e V2, e as massas, M1 e M2, eu posso estimar quais vão ser as velocidades, eu posso prever, vamos dizer assim, quais vão ser as velocidades após a colisão, né? É isso que é a sacada da conservação do momento linear. Então é como se a gente fosse resolver isso, pensando só que aqui vai ser tudo literal. Então eu sei M1, sei M2, sei V1, sei V2, né? E eu quero saber quanto que é V1' e quanto que é V2'. Tudo bem? Bom, primeiro, durante a colisão eu vou imaginar que não tenha forças externas, ou se tem, elas se cancelam, como se fosse peso normal aqui se cancelando. Atrito esquece, então as únicas forças aí, né, que nós vamos ter aqui internas, então a gente pode falar que a somatória das forças externas é zero. Se a somatória das forças externas é zero, vale a conservação do momento linear, ok? De forma que o momento linear final, após a colisão, tem que ser igual ao momento linear inicial. Final, o que é? É a soma dos momentos lineares dos carrinhos 1 e 2, ou seja, vai ser M1, V1', né? Momento linear do carrinho 1, M2, V2' somados. Mesma coisa inicial, M1, V1 mais M2, V2. Então eu obtenho aqui, a partir do princípio da conservação do momento linear, eu obtenho uma equação em que eu sei praticamente tudo, só não sei o V1' e o V2'. Né? Como a gente combinou, vou imaginar que eu sei as massas, sei as velocidades iniciais, só não sei as finais, eu não sei. Então, quer dizer, com essa equação aqui, eu não consigo, na verdade, resolver. Né? Eu já consigo alguma coisa ali, mas, enfim, eu obtenho uma relação entre V1 e V2 linhas, né? Mas não consigo, porque você tem duas incógnitas. Só que agora eu vou imaginar uma situação idealizada e depois nós vamos ver que a gente pode generalizar isso para situações não generalizadas, não idealizadas também. Vamos supor, num caso muito especial, que durante essa colisão não há deformações permanentes e não gere nem barulho. Ou seja, que não há perda de energia. A gente chama isso de colisão perfeitamente elástica, uma situação idealizada. Tá? Se eu tiver uma situação dessa idealizada, ou seja, não tiver nenhum tipo de perda de energia do sistema, então eu posso falar que a energia cinética final dos carrinhos, somadas, né, tem que ser igual à energia cinética inicial. Então eu obtenho uma segunda equação, considerando a situação idealizada. Tá? Então eu vou ter meio de M1 V1' ao quadrado,
mais meio de M2 V2' ao quadrado, que seriam as energias cinéticas finais dos carrinhos somadas. Mesma coisa do lado de cá, meio de M1 V1 quadrado, mais meio de M2 V2 quadrado, que são as energias cinéticas dos carrinhos antes da colisão. O que acontece? A princípio eu obtenho duas equações com as mesmas duas incógnitas, então eu obtenho um sistema. Não é um sistema linear, porque aqui as velocidades, que são as incógnitas, estão ao quadrado, mas é um sistema que dá para você manipular de alguma forma e obter essas velocidades V1 e V2, linhas, né, finais. É isso que nós vamos descobrir agora. Bom, para isso, vamos voltar. Então agora, olhando para cá, eu vou partir daqui, ó. De novo, aqui é o da conservação do momento linear. Eu só vou reorganizar. Veja o que eu fiz. Passei o M1 V1 para o lado de cá negativo e esse M2 V2' para cá negativo. Porque aí eu consigo colocar o M1 em evidência aqui e o M2 em evidência aqui, eu obtenho isso. Certo? Muito bem. Guarda essa equação. Guardou? Guardou. Maravilha. Vamos agora para a equação da energia. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr tudo que é M1 de um lado, tudo que é M2 do outro. Já cancelo o meio, claro, né? Certo? Então aqui, ó, o M1 V1 quadrado vai para lá, o M2 V2' quadrado vem para cá, de forma que eu coloque de novo o M1 em evidência do lado esquerdo e o M2 em evidência do lado direito do igual, tá bom? Pessoal, aqui aparece agora uma operaçãozinha matemática lá do 9º ano, primeiro colegial. A quadrado menos B quadrado. Quem lembra aqui que dá isso? A quadrado menos B quadrado. É um produto A mais B, entre parênteses, que multiplica A menos B entre parênteses. É o que eu tenho aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Então, o V1' quadrado menos V1 quadrado vai ser o quê? O V1' menos V1 multiplica V1' mais V1. Aqui também. Vai ficar V2 menos V2', que multiplica V2 mais V2'. Pronto. Beleza? Muito bem. Agora, se você olhar para cá, olha que interessante que apareceu aqui. M1 V1' menos V1 é o que estava aqui em cima. E aqui, M2 V2 menos V2' é o que estava aqui em cima. Então, na verdade, esses dois termos aqui são iguais, ó. Então eu posso cancelar. No que eu cancelo, eu obtenho isso aqui. Ok? V1 menos V2 é igual a V2' menos V1'. Ora, pessoal, eu já tenho agora então uma segunda equação que eu posso combinar com aquela primeira lá de cima e resolver, enfim, calcular as velocidades V2' e V1'. Ok? Basicamente é isso que a gente fez. Então, quer dizer, a princípio aqui eu já conseguiria calcular o que me interessava, que são as velocidades finais dos carrinhos, tá certo? Porque eu posso combinar essa equação com aquela lá de cima que a gente obteve lá com a conservação do momento linear. Mas eu vou ainda melhorar isso aqui. Pessoal, eu vou reorganizar isso e vamos ver se vocês concordam que eu consigo reorganizar e deixar isso aqui assim. Ok? Só vocês manipularem um pouco aqui, não tem muito segredo. Vocês conseguem obter isso aqui. V2' menos V1', diferença das velocidades finais, sobre V1 menos V2, diferença das velocidades iniciais, só que invertido, você vai entender o porquê ali. Isso dá igual a 1. Ora, o que são essas velocidades? Aí que é o interessante. O V1 menos o V2, pessoal. No começo, o V1 é maior do que o V2. E a diferença V1 menos V2, no fundo, vai ser a velocidade com que V1 se aproxima, com que a massa M1 se aproxima da massa M2. Né? Então, na verdade, a gente pode falar que isso é uma velocidade relativa. Então, é a velocidade com que eles se aproximam aqui, né? O V1 menos V2. Então, é a velocidade relativa de aproximação. No final, obviamente, que o V2' vai ser maior que o V1'. Essa diferença V2' menos V1' vai ser a velocidade relativa de afastamento. Então, no fundo, essa grandeza física aqui, V2' menos V1', e aqui, que é a velocidade relativa de afastamento, e aqui, que é a velocidade relativa de aproximação, isso nós vamos dar um nome para isso. Nós vamos chamar isso de coeficiente de restituição da colisão. Ok? Então, é essa razão mesmo, a definição, ó. Velocidade relativa de afastamento, e aqui a gente fala em módulo para garantir que sempre fique positivo, tá?
sobre velocidade relativa de aproximação. Ok? E aí é simples. Esse coeficiente de restituição é o que vai te dizer se essa colisão ela é perfeitamente elástica, que é o caso que a gente supôs, pelo menos para defini-lo, né? Que aí não tem perda nenhuma de energia. Agora, se eu tivesse algum tipo de perda de energia cinética devido à colisão, como por exemplo, se ocorresse uma deformação permanente, ou se gerasse barulho, que normalmente acontece, óbvio, você tem alguma perda de energia cinética. Então esse coeficiente de restituição já não vai ser igual a 1, vai ser menor do que 1. Então agora começa uma classificação. Quando o coeficiente de restituição vale 1, é quando você tem uma colisão perfeitamente elástica, como eu já defini. Se eu tiver perda de energia, eu já vou ter um coeficiente de restituição entre 0 e 1. Né? Eu chamo isso de colisão parcialmente elástica. E no caso extremo, eu posso ter o coeficiente de restituição igual a 0, que é quando você tem uma colisão perfeitamente inelástica. Aqui não quer dizer que vai perder toda a energia, não é isso. Tá? Você vai ter, na verdade, aqui, a máxima perda de energia cinética possível do sistema, é quando você tem isso aqui. Não que perdeu toda a energia cinética, mas a situação em que você tem a máxima perda. Mas é muito fácil também entender essa situação, é quando, na verdade, os objetos saem grudados. É simples, né? Porque quando o coeficiente de restituição é 0, é porque a velocidade relativa de afastamento tem que ser 0. E é quando então você tem isso, que os objetos colidem e acabam grudando no outro, e após a colisão se movem juntos. Né? Isso é comum, por exemplo, em acidente de carro, tá? Em várias outras situações. Beleza? Bom, então aqui foi só um exemplo para que vocês entendam como que a gente pode aplicar o princípio da conservação da energia, do momento linear, e também, num caso específico, da energia cinética, né? Para analisar uma colisão unidimensional. Tudo isso pode ser generalizado, sem dúvida alguma, para colisões bidimensionais, tridimensionais, e também podemos tratar disso com explosões, ok? Bom, pessoal, era mais ou menos isso, só para vocês terem um primeiro contato com esse assunto, tá? Insistindo novamente, retomaremos esse assunto no próximo semestre, né? Não vou exigir isso na prova, tá? Vou insistir, porque de repente tem alguém ainda que não tinha entrado ou não prestou atenção, né? Então isso não será exigido na prova. Não haverá tarefa sobre esse assunto essa semana, porque então essa semana vocês estão livres de tarefa, que aí fica só para estudar para a prova mesmo, que será então na semana que vem. Ok? Fico agora totalmente à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas, discutir, conversar, tá? E é isso. Pelo menos em termos de cronograma a gente finaliza, né? Poderia ter feito essa aula valer, ter colocado exercício, etc e tal, mas eu fiquei imaginando o quanto que vocês devem estar sobrecarregados agora no final do semestre e falei, não, a gente pode deixar isso para o semestre que vem para dar uma sedimentada nisso e já tá bom já o que a gente viu até agora para a prova, tá? E aí vocês ficam essa semana com um pouco mais de tempo para focar na prova, ou nas provas, que deve ter várias por aí, né? Enfim. Tudo bem, pessoal? Era um pernilongo. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Agora vocês podem abrir a boca aí e falar à vontade. E eu vou parar a gravação, tá?